Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Esse tema, ele foi um tema muito importante. Infelizmente, muitos cristãos só leem a Bíblia superficialmente para cumprir um rito, para cumprir um desafio de ler a Bíblia em um ano. Mas quando você estuda a Bíblia para valer e começa a separar por fatos, você consegue enxergar melhor a grandeza de Deus. E isso é algo muito impressionante. Lembrando que aqui não estão tudo o que Deus pode fazer, porque a pregação iria ser muito longa. Então aqui seria um pouco de quem é Deus como nosso Deus. E que a verdade possa entrar na sua vida, fortalecer a sua fé e ainda lhe consolar, que nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Vamos iniciar? Primeiro, o que a Bíblia fala sobre o único Deus? Salmos 86:8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Salmos 135, versículo 5. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Maravilhoso, né, irmão? Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou o único Deus, que era para estar aí o termo Deus no final, né? Salmos 18:31. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Né? Essa palavra Senhor aí também seria Deus, tá? Ou Yahvé, também colocado. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, ou Yahvé, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então nós percebemos aqui o quão grandioso é esse Deus. Isso aqui é apenas alguns exemplos que a Bíblia nos mostra. Existem vários. Lendo isso aqui, um cristão vai ter a sua fé fortalecida, da grandiosidade do nosso Deus, do quão grandioso, poderoso e até mesmo a Bíblia diz terrível é nosso Deus. Por quê? Porque seu poder não tem igual. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, segundo a Bíblia, só existe um Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, 5 e 6 confirmam isso. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, lendo parêntese, como há muitos deuses e muitos senhores, por que eu li a explicação que eu não tenho costume de ler? Porque o versículo 6 ele reforça isso. 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Olha o que Paulo está dizendo. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo em quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então a Bíblia sempre falou, sempre levantou um só Deus, o Pai. E nós fomos salvos pelo Filho desse Deus Todo-Poderoso, no qual Deus colocou sobre ele todo o poder e toda a autoridade. E também deu o dom da vida. Então é isso que temos que entender. O nosso Deus, ele é tão tremendo que lendo a especificação que a Bíblia tenta explicar como ele é, quem ele é, realmente é algo maravilhoso. O único Salvador. Isaías 43:11. Eu, Senhor. Esse Senhor seria Deus ou Yahvé, tá bom? E fora de mim não há Salvador. Não há. Deus, o Pai, é o nosso Salvador. Aí você chega assim, Leone, mas e Jesus Cristo é nosso Salvador? É. Eu vou trazer futuramente aos irmãos para explicar por que que Deus, o Pai, é Salvador e por que que Jesus, o Filho, também é Salvador. Eu vou explicar para os irmãos futuramente, biblicamente, por que que Deus, o Pai, também diz que ele é Salvador. Mas isso é um tema para outro vídeo, para não prolongar esse aqui. Isaías 45:21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos os juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor? Aqui seria Yahvé. Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Judas 1:25. Ao Deus único, sábio Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém.
Então, nosso Deus, o Pai, é o nosso único Salvador. Mas eu vou explicar em outro vídeo por que que Jesus também ele é colocado como o único Salvador. E você vai entender de uma vez por todas quem é o Pai e quem é o Filho. Por que que o Pai é chamado de Salvador, por que que o Filho também é chamado. Não perca no próximo sábado. Agora vamos lá. Quais foram os feitos do único Deus? Lembrando aos irmãos que eu não coloquei todos os feitos, para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas não têm paciência de ver vídeo muito longo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Criador. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu vou explicar esse versículo com um pouco mais detalhado para os irmãos não confundir. Quando Deus diz que ele é o criador do mal, quem criou Lúcifer? Deus. Lúcifer se corrompeu. Sim, Deus sabia. Sim, Deus sabia. Por isso ele criou o mal. Deus ele permite na terra o mal. Por que que ele permite? Porque nós humanos, tudo o que fazemos temos consequência. Porque estamos debaixo do pecado. Por isso que ele coloca, eu faço o mal. Deus ele cria o mal? Não, não é no sentido de que ele cria, mas sim que ele permite o mal. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que um homem chamado Parede, ele é casado com o chão. Aí o homem Parede está traindo a sua esposa. Deus fala para a parede, através da Bíblia, de uma pregação, não trai sua esposa. Seja fiel à sua esposa. Você está adulterando. E ele não liga. Aí a mulher descobre, termina com ele, tá? E toda aquela confusão, todo aquele caos, toda aquela briga, toda aquela guerra. Deus permitiu. Por quê? Porque Deus, ele perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência do pecado. É nesse sentido que Isaías está falando. Quer dizer, que Deus está falando através do profeta Isaías. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui também seria Yahvé. Quando você vê na Bíblia a palavra Senhor, normalmente com S maiúsculo, toda a letra Senhor maiúscula, aquela letra se refere ao Pai. Aí você pergunta assim, por que que tem então essa colocação? Porque eles defendem um falso Deus Trino, que também é tema de vários vídeos do canal. Então eles colocam essa confusão, não, uma hora é o pai, uma hora é o filho, uma hora eu sei que ele está falando. Não. O Antigo Testamento, eu sou Yahvé. Eu sou o único Deus. É o Pai que está dizendo. Salvo exceções. Tá bom? Segundo, nosso Deus não se cansa nem se fadiga. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Né? E algo, um parêntese aqui. Eu cheguei a trazer aos irmãos um vídeo sobre a guarda do sábado, a importância desse mandamento, e um rapaz colocou que eu tinha dito que Deus se cansava. Eu nunca disse que Deus se cansou. Eu apenas disse que naquele momento de Gênesis, Deus deu o exemplo. Deus lhe dá o exemplo. A lei é dele, ele guarda a lei dele. Temos que entender isso. Jesus, o Filho de Deus, guardou a lei. Então nós temos que entender que a obediência, ela reflete as suas ações, que são suas vestes brancas de justiça. Isso é um tema talvez para o próximo vídeo. Mas estou explicando aqui para alguns irmãos não confundirem. Insondável, né? Eu coloquei o mesmo versículo de Isaías 40, 28, né? Insondável o seu entendimento. Ou seja, ninguém pode imaginar o que Deus pensa, o que Deus entende, o que Deus compreende, o que Deus sabe. Para nós humanos isso é impossível, tá bom? Abriu o mar. Êxodo 14, 21 a 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Tá bom? Pragas do Egito, né? Água e sangue, Êxodo 7:20, infestação das rãs, Êxodo 8, de 1 a 4, infestação de piolhos, Êxodo 8:16, enxame de moscas, Êxodo 8, 20 a 21, peste de animais, Êxodo 9, 2 a 4, ferida, ou seja, úlceras, né? Nos egípcios, Êxodo 9, de 8 a 9, chuva de granizo, Êxodo 9, 13 a 18,
Nuvem de gafanhotos, Êxodo 10, 12. 3 dias de escuridão, Êxodo 10, 22, 23. E morte dos primogênitos, Êxodo 12, 12 e 13. Aqui são as referências das pragas, tá? Não é todo o contexto em si. Então, Deus realmente ele é um Deus muito poderoso. Agora, uma das condições que muita gente não sabe, que Deus julgou os deuses do Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito eu farei juízo, eu sou o Senhor. Então, nosso Deus venceu todos os deuses do Egito. Meu irmão, se você conseguiu entender um versículo desse aqui, chega até arrepia. O poder do nosso Deus, invencível, maravilhoso, né? 7, imortal. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Maravilhoso. O único imortal é o Pai. Invisível, né? Colossenses 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui está falando sobre Jesus. Jesus, ele reflete as ações de Deus, ele reflete tudo que representa Deus. Por isso é a imagem do Deus invisível. Ninguém consegue enxergar Deus, a glória é muito grande. Por isso que a Bíblia diz que os querubins tapam a visão, né? E também os anciãos se prostram, né? E colocam as coroas. Muito interessante. Não pode ser tentado. Imagina só, a gente, ser humano, é tentado todo dia, quase toda hora, né? Imagina um ser que não pode ser tentado. Isso é muito poder, irmão. É muito poder. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha só, grandioso, né? Habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16, voltei o mesmo versículo, ou seja, ele habita numa luz que nenhum ser humano tem acesso. Nenhum ser tem acesso. Isso aqui é algo grandioso. É algo grandioso. A gente não consegue imaginar algo assim. Versículo 11. Enviou Jesus para ser o meio pelo qual somos salvos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4,10. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então Deus enviou seu Filho para nos salvar, para levar sobre seu filho a culpa pelo pecado. Mais uma vez, a culpa dos nossos pecados só caiu apenas em Jesus. Não fica acreditando em falsos profetas aí, falsas profecias, que diz que vai cair na costa de Satanás, como tem umas profetisas falsas aí pregando besteira. Caiu apenas sobre Jesus. Jesus foi a quem Deus escolheu para nos salvar. Ele é a figura da nossa salvação e na costa dele caiu. Não sejam enganados. 12. O Pai ressuscitou a Jesus Cristo. Atos 2:32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Os temas mais que não são muito pregados, eu sempre trago aos irmãos mais versículos. Os temas mais conhecidos eu trago um, para que os irmãos pudessem compreender, tá bom? Atos 13, 28 a 30. E, embora não achasse alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando no madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí, irmão? Você sabia que o Pai, o nosso Deus, ressuscitou seu filho? Muito interessante, né? 13. Colocou uma coluna de fogo voadora para aquecer o povo. Isso aqui, irmão, toda vez que eu leio essa passagem eu fico maravilhado. Eu nunca vi uma coluna de fogo voadora. Não, eu nunca vi uma coluna voadora, muito menos uma coluna de fogo voadora. Isso aqui é algo que só o nosso Deus pode fazer. Êxodo 13, 21 e 22 dizem assim: E o Senhor ia diante deles. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. À noite também servia para aquecer. O deserto é extremamente gelado à noite, tá bom? Não é somente para caminhar ou para guiar o caminho. Bom, aqui, né, colocou uma nuvem para proteger o povo do calor, são os mesmos versículos do slide anterior.
né? E o Senhor é diante deles, de uma coluna de nuvem, né, para os guiar pelo caminho. Essa coluna de nuvem também os protegia do calor, do sol escaldante. Se aqui onde eu moro, o sol de meio-dia consegue fritar um ovo no asfalto, imagina no deserto. Eu nunca fui no deserto e eu falo aos irmãos, nem pretendo ir. Deve ser uma coisa terrível. O deserto deve ser algo muito ruim mesmo. Por isso que a Bíblia, toda vez que ela vai falar sobre algo ruim, ela sempre coloca a figuração do deserto. O deserto não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, tá? O povo ficou 40 anos no deserto, já pensou? O povo teimando, murmurando, né? Sendo descrente em Deus, aí complicado. 15. Flutuou o ferro na água. Eu sou professor de física, isso aqui é impossível. Ninguém consegue, humanamente falando. Segunda Reis 6, 5 a 7. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Isso aqui, meu irmão, isso aqui chega até o gaguejo para falar. É algo surpreendente. A gente que entende os conceitos físicos, né? Se vê isso acontecer, isso aqui é uma demonstração de poder muito grande. Muito grande. E disse: Levantam. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Maravilhoso. Número 16. Fez chover pão do céu. Êxodo 16, 12 a 15. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Ó, porque passaram 40 anos, né? Fala-lhes dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O maná, né? Isso aqui não tem explicação, é milagre, irmão. É milagre. Só o nosso Deus pode fazer. 17. Faz o animal falar a linguagem humana, né? O nosso não, né? Balaão, o, o rapaz teimoso, né? Mercenário, isso que ele era, um mercenário. E Deus acabou fazendo um grande milagre. Imagine você que trabalha com animal há vários anos. A gente que tem em casa, às vezes, um cachorro, um gato é diferente. Mas você que trabalha com animal, do nada para começar a falar contigo, o seu cachorro começar a falar contigo, eu sairia correndo na mesma hora. Não queria saber duas vezes. Meu Deus do céu, me ajuda a sair correndo. Né? Mas nesse caso aqui foi uma mensagem. Números 22, 28 a 31 dizem assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? Irmão, não leia esse contexto de forma natural, de uma forma superficial. O animal falou seu idioma, irmão. Quer dizer, o idioma de Balaão. Você consegue entender o poder disso? O poder que isso representa? Isso aqui é algo que surreal, irmão. 29. E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Como eu falo aos irmãos, eu não ia conversar com a mula, se fosse eu, ia sair correndo, feito um desesperado. Eu, eu, eu não ia discutir, não ia ter DR. Eu falava, meu Deus, onde desmaiaria, eu saia correndo. Porque isso não é natural. Não é natural. A não ser que o animal chegasse como se fosse os anjos, né? Não temas. Eu ia ficar no canto ali tremendo de medo. E aí, o que que vai acontecer? Não, vamos falar sério aqui, irmão. Isso aqui é algo surpreendente. 30. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Imagine você ter um animal e Deus dá poder para esse animal para ele começar a ter uma DR com você. Sim, cara, tava. Imagina, irmão. Imagina. Eu não consigo nem imaginar. Eu falo assim, mas não consigo. Né, onde eu moro, infelizmente, não permite animal. Mas eu não consigo. Se eu tivesse um cachorro aqui, um gato e falasse comigo, olha, Leone, meu Deus do céu. Eu ficaria espantado. Eu ficaria espantado. E parece que para Balão tá tudo bem, né? Apenas a Bíblia não demonstra se ele ficou nervoso, se não ficou. 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu um anjo do Senhor,
que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou sobre a face. Realmente, entre um animal que fala e um anjo com uma espada, qualquer um aqui teria medo do anjo. Isso aí é verdade. 18 é Pai e Deus de Jesus Cristo. E aí, irmãos? Você sabia que Deus, o Pai, ele é Pai e Deus de Jesus Cristo? Pois é. Jesus tem um Pai e um Deus. João 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Apocalipse 3:12. A quem vencer, isso aqui é Jesus falando em Apocalipse 3. Jesus falando. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Você entende agora que com esse versículo ele quebra a ideia da Trindade e quebra dizendo que Jesus não é Deus? O único Deus é o Pai? Jesus está falando aqui, a cidade de Deus, o céu é de Deus, tudo é de Deus, o nome é de Deus, tudo é de Deus. Tá? Mais um país dos seus irmãos aí. Versículo 19: derrotou 185 mil soldados. Segunda Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se de manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Imagina, né? 20. Criou os idiomas e confundiu as línguas. Gênesis 11, 6-8. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para todo o que eles inventarem a fazer. Perceba que na Bíblia, língua é idioma. Eu volto a falar aos irmãos, cuidado para não ser enganado com interpretação de falso mestre por aí, que está dizendo que aquelas línguas estranhas é Espírito Santo. Línguas são idiomas. Gênesis 11 está comprovando isso. Tá bom? Eita, opa, eia, desçamos e confundamos ali na sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Aqui é o pai e o filho. Assim o Senhor, seja Yahvé, os espalhou dali sobre a face da terra, ou face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Né? Por isso que Deus, em Atos 2, deu o dom de línguas, que ele é a cura, né, da confusão de línguas. Muito interessante. 21. Mulher estéril a ser mãe. Salmo 113:9. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso. 22. Fez o azeite jorrar sem limites. Segunda Reis 4, versículos de 1 a 3 dizem assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Para quem não sabe, existiam umas regras na época, né, em Israel, que quando a pessoa tinha uma dívida alta, tinha que pagar com trabalho. E os filhos iam ser servos até pagar a dívida, tá? Versículo 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então lhe disse: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Lembrando que a mulher tinha um pouquinho de azeite. Vamos entender. Versículo 4 a 6 de 2 Reis 4. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes trazia as vasilhas e lhes as enchia. E aconteceu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma, então o azeite parou. Imagina que você tem uma vasilha que tem pouco azeite. Eu estava tomando um café aqui, vou dar um exemplo, né? Desculpa o copo. Imagina que eu tenho um copo e tem isso aqui de azeite. Aí o profeta fala assim: vai derramando até encher. Aí eu vou derramando. Só que o azeite não acaba. O azeite estava na fonte ilimitada. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. É nesse sentido, irmãos. Livrou da cova dos leões, Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano,
porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vou abrir um parêntese aqui. Deus faz justiça. Por que que ele fechou a boca do leão? Porque Daniel estava inocente. Muito cristão aí ficar clamando por justiça, mas apronta. Essa é a diferença quando Deus faz justiça a seu favor e contra você. Tá? Deus, ele é justo. 24. Livrou da fornalha. Daniel 3, 24 a 26. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondendo, dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, aqui está falando do próprio Jesus, né? Lembrando que o nome de Jesus no Antigo Testamento não era Jesus. Jesus recebeu esse nome quando ele nasceu como ser humano. Tá? Só explicando aos irmãos aí. E o nome Miguel, ele é o nome de Cristo em profecia. Tá? Ah, Jesus é Miguel. Miguel é o príncipe, só é príncipe quem é filho de rei. Nenhum anjo é filho de rei, nenhum anjo é filho, tá? Então Miguel é o nome de Jesus em profecia. Ele é apresentado em profecia com esse nome. 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Isso aqui, eu fiz essa parte aqui com vontade de chorar, irmão, porque é algo maravilhoso. Eu não sei o que é se queimar. A gente sabe que tá ficando no fogão, né? Mas ser colocado para. Isso eu não vou nem. Uma coisa terrível de se falar. Nem sei o que é entrar um negócio desse aqui. Deve ser terrível. E Deus, através do seu filho, os livrou, né? 25. Revelou o futuro. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Olha, revelação de Jesus Cristo. Quem deu essa revelação a Jesus Cristo? O Pai, a qual Deus lhe deu. Por isso que as pessoas não estão entendendo quem é o pai e quem é o filho, porque não estão lendo o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Mais uma vez, a Bíblia não chama Jesus de Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e a notificou ao seu servo João. Por que, que a Bíblia diz assim? Porque Hebreus diz, no capítulo 1, versículo 1, que antigamente Deus falava através dos profetas. E hoje ele fala através de Cristo. Por isso que Deus teve que passar para Jesus. Porque quem vai falar é Jesus, através de Cristo. Não esqueça desse detalhe. Sabe de todas as coisas. 1 João 3,20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus que nosso coração. E conhece todas as coisas. Grandioso, não? 27. Nada é impossível a ele. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. 28. Deus sabe o número e o nome de todas as estrelas. Isso aqui, para mim, também é um motivo de grandiosidade, porque eu gosto muito das constelações a nível de conhecimento e eu não gravo o nome delas até hoje. Eu não gravo, eu não consigo gravar. Acho que a gente vê aqui, né, as mais simples. Imagine todas. Salmos 147, 4. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Impressionante. 29. Entendimento infinito. Só esse versículo aqui não podia encerrar por aqui a pregação. Salmos 157, 5. Grande é o nosso Senhor, ou nosso Deus, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Isso aqui, para quem tem compreensão científica, para quem tem estudo um pouco melhor, uma pessoa que tem entendimento infinito é um ser ultra poderoso. Ultra poderoso. Eu não consigo nem distinguir. Não consigo nem falar por palavras. Conhecimento, ele é poder. Não adianta fugir. Ele é poder, sempre foi. Então, se Deus é infinito em conhecimento, ele é um ser infinitamente grande, terrivelmente grande. Isso aqui é algo a ser pensado. 30. Poder sem igual. Salmos 62, 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Imagina todo o poder e que um poder é capaz de fazer. Pense, é tudo de Deus. Imagine agora
Desculpa a comparação, todos os super-heróis que você acompanhou na sua infância, se você teve uma infância que acompanhava, esses super-heróis, perto de Deus, são insetos, não são nada. Imagina o poder de Deus, né? Imagina o poder. Ele é amor. 1 João 4, versículo 8, segunda parte. Porque Deus é amor. Número 32. A ele pertence a misericórdia. Salmos 62, 12a, que é a primeira parte. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Graças a Deus, né? Se não fosse isso. 33. Ele é justiça. Salmos 62, 12, segunda parte. Pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Você que é cristão e não cristão, que está assistindo esse vídeo, Deus irá devolver a sua ação. Cuidado com o que você faz. Por isso que a Bíblia diz que as ações representam as vestimentas brancas. As ações justas representam a vestimenta branca. Mas como é que eu faço as ações justas? Obedecendo a lei e o mandamento. A lei válida, a parte válida da lei. Então é isso que temos que entender. Tem muito cristão que vive a libertinagem e as suas ações não são justas. Assim como tem a diferença de Abel e Caim. As ações de Caim não eram justas. Por quê? Porque não obedecia. 33. Ele é o juiz. Salmos 75, 7. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Tiago 4, 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Infelizmente, tem muitos cristãos que julgam o próximo se achando melhor só porque o pecado do irmão veio à tona e o dele está escondido. Ou o pecado do irmão é um e o dele é outro. Não devemos julgar. Devemos pregar e amar. Mas existe uma diferença entre julgar e falar a verdade. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que tem a parede, ele se diz profeta, se diz líder, se diz pregador, aí o cara só vive em escândalo de desvio de dinheiro, escândalo de lavagem de dinheiro, escândalo de adultério. Então a ação dele, a justiça dele não é branca. Ele não é justo. Suas vestes não são justas, não são brancas como a neve. Então, quando eu falar porque o cara é adúltero, você está julgando. Eu não estou julgando. Existem provas contra ele. Provas reais. Essa é a diferença. Por isso que quando João Batista fala para os líderes, raça de víboras, João Batista não está julgando, está falando a verdade. Quando Jesus fala para os fariseus, vosso pai é o diabo, Jesus não está julgando, está falando a verdade. Por onde? Pelas ações. Eles eram muito hipócritas. 34. Gerou seu filho Jesus de sua própria matéria na eternidade. Vamos entender isso aqui para que os irmãos possam entender um pouco de quem é Deus, de quem é Cristo. Hebreus 1, de 5 a 6. Porque a qual dos anjos lhe disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai e ele será meu filho? Isso aqui é na eternidade. Deus gerou Jesus de sua própria matéria. Por isso ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus reflete a glória de Deus. 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: agora, quando ele coloca Jesus para nascer como ser humano, o que diz? E todos os anjos de Deus o adorem. Então você percebe que Hebreus 1, ele fala quando Jesus foi gerado, antes de tudo, no princípio de tudo, e depois quando ele nasce como ser humano. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, um princípio da criação de Deus. Então, Jesus ele foi gerado da mesma matéria do Pai, da mesma substância do Pai, por isso ele é chamado de princípio de todas as coisas. E muitos irmãos não entendem isso ainda. Provérbios 8 vai explicar exatamente isso. Versículo 22 a 24. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Aqui a Bíblia está falando de Jesus. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia um abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Então aqui está falando como Jesus foi gerado, na época que ele foi gerado, da mesma matéria e substância do Pai, antes de vir à Terra como ser humano. Provérbios 8, 25 a 27. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Você percebe que essa gerada está sendo repetida. Para
ser muito didático a informação. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Olha, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quem ajudou Deus na criação? Jesus. É isso que nós temos que entender. Bíblia na Bíblia. O real Jesus que a Bíblia defende. Provérbios 8, 28 a 30. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Eu estava com ele. Jesus. E era seu arquiteto. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Criador e Jesus o auxiliou, o arquiteto. Por isso que tudo foi feito por meio dele e para ele. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Revelação maravilhosa. Revelação maravilhosa. 35. Pragas de Apocalipse. Né? Ferida maligna, Apocalipse 16:2. Mar transformado em sangue, Apocalipse 16:3. Rios e fontes transformados em sangue, Apocalipse 16:4 a 7. O sol escaldante, Apocalipse 16:8 e 9. Trevas sobre o trono da besta, Apocalipse 16:10 a 11, né? O rio Eufrates se seca, Apocalipse 16:12 e 16. Terremoto e tempestade de granizo, Apocalipse 16:17 a 21. Poder para expulsar demônios, Lucas 11:20. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. 37. Deus ressuscitará os mortos, Lucas 5:28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz. Olha só, todos. Vamos entender isso aqui. E os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quando a pessoa morre, ela não vai para o inferno. Eu não sei nem quem foi que inventou essa heresia. Quando a pessoa morre, ela é enterrada. Ou ela fica lá, apodrece, tanto faz. Cremada. Quando Jesus voltar, o salvo é ressuscitado. Nasce e vai. Passando o milênio, os 1000 anos, a cidade de Deus da Santa Jerusalém desce, ela não toca na terra, e os não salvos ressuscitam. Por isso, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então temos que entender a Bíblia, para não ficar acreditando nessas doutrinas malucas que o povo inventa aí. 38. Irá recriar tudo. Isaías 65, 17 a 18. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Né? E Apocalipse 21, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E para encerrarmos, nomes de Deus pelos seus feitos, né? Jeová Jiré, o Senhor proverá, Gênesis 24:14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara, Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17:15. Jeová chamar, o Senhor está aqui, ou o Senhor está presente, Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, Juízes 6:24. Jeová Sabaote, ou o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor das Hordas Celestiais. 1 Samuel 1:3. Você percebe que todos eles, quando você vai ler o original, tem Iavé, porque só é o Pai que tem esses nomes. Entendido? E para encerrarmos, Jeová Tzquinedo, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Jeová Elohim, ou, né? Elohim Israel, significa o Senhor é Deus de Israel, Juízes 5:3. Jeová Kadesh, o Senhor que santifica, Levítico 28. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é meu guia, Salmos 23:1. Jeová Naqueu, eu acho que é assim que se pronuncia, o Senhor que destrói completamente o mal, Ezequiel 7:9. Jeová Elohim, o Senhor Altíssimo, ou o mais elevado, ou o forte dos fortes, Isaías 14:13, ou o Senhor que recompensa, Jeremias 51:56. Meus irmãos, que possamos ter aprendido um pouco de quem é Deus como nosso Deus, que a sua fé tenha sido fortalecida
Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ótimo santo a todos.